acabamos de chegar da eternidade? A gente saiu de lá e veio para cá. Claro, a gente veio da eternidade. O teu espírito veio da eternidade, o teu espírito de Deus. A tua história, Salmo 139, Davi, ele fala, a tua história foi escrita lá e você foi gerado em Deus. Todos nós fomos gerados em Deus. Então existe a criação, a formação e o gerar. Nós fomos, a Bíblia fala que nós fomos gerados em Deus, ponto final. Então você veio de lá. Gente, é que assim, eu tento me segurar para não falar algumas coisas polêmicas, né? Porque daí senão... Cara, se segure. Só se reforçando, essa semana eu tive uma conversa com o pastor Evandro. Luiz, conhece o pastor Evandro? Sim. Cara, eu nem falei isso pra vocês. Pastor, nós estamos esperando você aqui na mesa. Ele já confirmou que vai estar aqui. Você tem coragem? Gente, pastor Evandro, um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida, pessoalmente, é o pastor Evandro. E ele me ligou, René, ficou 1 hora comigo no telefone. E a conversa, pastora, que a gente puxou no telefone aleatoriamente, num dia aleatório, ele me liga. Foi essa semana. Nós estávamos falando justamente sobre isso. E ele estava falando sobre a revelação que Deus deu a ele há um tempo, sobre a nossa vinda da eternidade. Cara, a gente já existia. Sim. E ele justamente jogou o Salmo 139 e outros versículos, enfim. Mas Salmo 139 é muito claro quando ele diz que antes da formação dos nossos ossos, eu te conhecia. Claro. Como que ele conhecia uma coisa que não existia? Então a gente já estava lá com ele. Isso, o nosso espírito. Não, você já estava lá com ele. E aí eu venho pra cá... E eu vou falar mais ainda. Assim, pra assim. Quando você estava lá, você sabia todo o teu propósito daqui antes de você nascer. Vixe, isso é louco. Antes de você nascer, a tua história, ela foi escrita. Existe um propósito, porque o Yuri, o William, o René, Jéssica, a gente nasceu, a gente tem uma história que precisa ser cumprida. Dentro das escrituras fala muito de livros. E existe, a gente pode citar 7, né? Mas com o tempo, vamos mais para frente. Os livros da consciência, tem o livro da vida, existem os livros. E a tua história, a nossa história, ela foi escrita. Ela é escrita, ela foi escrita na eternidade. Nós fomos gerados em Deus. Então, assim, nós estávamos lá, nós éramos quem? As que estavam dormindo, que não sabia de nada? Não, nós sabíamos. Quando nós nascemos com um propósito para cumprir, nós precisamos dar uma resposta. Então lá você já sabia do propósito que você tinha que cumprir aqui você não sabe. Por isso que eu falo, um bebê acabou de chegar fresquinho da eternidade. Ele tá fresquinho, ele ainda vê, ele tá muito aguçado das coisas da eternidade. E aí, o mais interessante de tudo, as pessoas podem concordar ou não concordar, no dia que nós vamos ter o encontro com o Senhor, vai pegar seus livros, o que você fez aqui e o livro que você tá escrito lá que você era para ter cumprido. E esse dia você fez... Qual é a resposta? Renê, era para você estar onde hoje, fazendo o quê? O podcast necessário está no lugar certo, ponto, acabou. Deixa eu falar um negócio polêmico. Gente, é que por assim, favor. Né? Eu vou falar um negócio para você. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para pro pastor Elias para você. Você tá com medo? Nem um pouco. Se você tá com medo, não fala. Eu não tenho medo. Não. Então fala. É que tem umas coisas que são polêmicas, né? Eu tenho umas coisas assim que... Pode falar. Né? Que é complicadinho, mas a gente vai lá. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem coisas para cumprir. Eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive. Vocês já tiveram um déjà vu? Eu já. Várias vezes. É a conexão com a eternidade. Sabe aquela coisa assim... Nossa, parece que eu já tive nesse lugar, pastora, eu já vivenciei eu tive isso. Uma das experiências mais incríveis e visíveis de um déjà vu aconteceu comigo. Eu estava indo para casa da minha mãe num domingo e no caminho tem um campo de futebol na avenida, paralela à avenida, e eu estava mais ou menos uns 50, 60 por hora e eu tive esse déjà vu. Eu via alguém chutava a bola quicava na rua e eu vinha, não dava tempo. Na verdade, a bola quicava no capô do carro, uma criança vinha e atropelava. Foi muito rápido. Quando eu falei assim, nossa, eu já vivi isso aqui, eu só tirei o pé do acelerador. No que o carro desacelerou, aconteceu a cena. A bola veio, só que a bola quicou na rua,
uma criança atravessou e pegou e saiu. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Essa foi uma experiência Cara, isso é muito louco. forte. A gente fala de déjà vu, né? Porque é a sensação de você já ter visto, já ter estado naquele lugar. Então é mais ou menos isso. Eu posso colocar assim, são flashes de memórias da eternidade. Que não sumiu. Quando a gente sai daqui e retorna à eternidade, vou colocar dessa maneira, né? E retorna à eternidade, vai estar muito claro todo o propósito. Nós já vamos estar sabendo. Então você já veio de lá com o propósito e a história. Só que agora, vou É que tem umas polemizar, hein? coisas Eu vou muito- polemizar. Mas assim, eu não sei se é essa a pergunta não que você sei, ia fazer. Faz aí. Mas assim, então, e o perdido? Então já estava escrito na eternidade dele que ele ia ser um Loki aqui? De jeito nenhum. Mas a gente pode... Ele não está cumprindo aquilo que eu falei. Existe uma história escrita lá e existe uma história que você está vivendo aqui por escolha, por livre-arbítrio. Por escolha. E aí isso vai ser comparado. Você saiu do No melhor tempo. lugar, veio pra cá e Pra sentar na graxa. Mas é o Exato. plano. Mas então a gente pode mudar, nós podemos mudar a história. Por exemplo, o que aconteceu comigo. Você pode não viver aquilo que o Senhor determinou para você. Você pode não viver, você pode falar, não quero, estou escolhendo esse caminho, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Sim, mas nesse caso, algumas atitudes minhas podem mudar todo um contexto. Com certeza, Nessa experiência que eu contei agora para a senhora que eu tive, né? com certeza. No mundo espiritual, o atropelamento acontecia. Né? Olha aí. Então foi algo muito rápido. Foi o tempo de eu só tirei o pé do acelerador porque aquilo me chamou muita atenção, porque eu já tinha vivido aquela cena e aquela cena aconteceu, só que não houve atropelamento porque eu estava numa velocidade mais reduzida, né? E aí a criança atravessou, foi exatamente como eu vivi, tirando a parte do atropelamento que não aconteceu, porque eu acredito que o Senhor livrou tanto esse garoto quanto a minha vida também. Olha aí. Possível trauma, enfim. Sim, com certeza. E assim, como que a gente vai falar assim, não, isso não existe? Vocês mesmos, os três falaram assim, eu já tive experiência com Sim. isso. Eu também já tive. Pessoal, né, que tá assistindo aí, que tá participando, né, acho que pode até colocar lá, no né? chat aí, coloca no aí. chat. Com certeza a gente vai responder. Se teve, né, experiência no YouTube, comentar se teve ou não experiência. Então você fala assim, não existe. Mas a pessoa teve. Sim. Ela teve experiência. E assim, a gente costuma dizer que quando a pessoa ela tem essa experiência, é porque ela está exatamente conectada com esse tempo da eternidade. Só que assim, então vamos lá. Vamos para uma pergunta mais difícil, mais profunda. Vamos lá. Mas e o bebezinho? Que nasceu e morreu com 2 anos? Com 1 aninho? E daí? Qual o propósito dele daí? Como é que foi? Foi anulado? Ele não tinha uma história para ele viver? Isso não começa a entrar dentro da predestinação? Você Não. acredita em predestino? Acredito em predestinação, não do como as pessoas costumam aplicar, dizer e usar teologicamente, né, principalmente os que defendem calvinistas, né, os calvinistas de Calvino, João Calvino. Não, a predestinação, a Bíblia fala isso, que ele nos predestinou. Pronto. E o que significa isso? Que existe uma história escrita para você viver desde a eternidade. Ponto. Agora, se a criança vai viver 1 ano, 1 mês, 20 anos, 60 anos, isso já não diz respeito mais a nós. Se diz respeito ao eterno. É ele que determina, ele que não. Porém, essas pessoas já vieram com o entendimento daquilo que iriam vivenciar. Ou do tempo. Sejam elas deficientes, seja ela com algum tipo de deficiência. É que assim, o assunto é bem polêmico. Aí o negócio bem entra. polêmico. Mas, é sim. bem profundo, Sim. na verdade. Então, assim, existe, sim. As pessoas falam assim, puxa vida, mas por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci com essa família? Por que eu nasci desse pai? Por que eu nasci dessa mãe? Por que eu fui abandonado? Por que isso? Na eternidade já sabia que ia passar por tudo isso. E eu vou falar um negócio agora que parece... Pode bater, gente. Mas assim, né? Eu vou falar isso. Você sabia exatamente o que você iria viver. E você aceitou vir. Passar por isso. Então, assim, talvez na eternidade você sabia exatamente o que você ia viver no dia de hoje. Louco E você falou demais. assim, eu vou dar uma boa resposta.
Olha que louco, cara. Não, até a Jéssica tá admirada com isso. Você imagina? Não, Você pena imagina que não dá eu. pra filmar ela. A Jé já tá acostumada com Não, isso, né, mas, filha? A Jé tá Pastora, acostumada. tem Então. uma base, um versículo que ampara isso? Essa ideia? Salmo de número 139. 139. Eu acho que assim, o mais claro, pontual, é o Salmo 139. Ele fala. E depois os livros, né? Os livros, eles são comparados, os livros, eles serão abertos, e isso, né, vai acontecer no último julgamento, o julgamento do trono branco. Que tem o tribunal de Cristo no trono branco. Isso vai acontecer. A tua vida, a tua história, ela vai ser ali lida, exposta. Por quê? Para comparar se você vivenciou ou não. Por isso que a gente todos os dias tem que orar. Senhor, o que eu preciso fazer hoje? Que resposta eu preciso dar? Me alinha dentro do teu propósito. Me alinha dentro. Porque quando a gente fala de céus abertos, as pessoas falam bastante, os céus estão abertos. A gente canta que se abram os céus, né? Os céus abertos. E o que é os céus abertos? Os céus abertos significa que você está alinhado com o céu. Que você está conectado, que exatamente está acontecendo. Um homem posicionado em Deus e vivendo exatamente naquele tempo, naquele dia, aquilo que o Senhor determinou, o céu se abre. Jesus quando ele batizou, quando ele foi no Jordão, que ele foi batizado pelo João o Batista, o que acontece? Os céus se abriram. Os céus se abriram, o Espírito desceu em forma, não é pomba, né? É a maneira com que expressaram, e ouviu-se claramente a voz do Pai. Esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer que eu me comprazo. Então, o que acontece? Os céus estão abertos. Dentro das Escrituras, nós vemos muitas vezes os céus estão abertos. E por que os céus estão abertos? Porque aquele tempo está alinhado entre céu e terra. É aquilo que Jesus falou quando ele nos ensinou a oração. Na terra como é no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aonde? Na terra como é no céu. Essa é a oração. Senhor, que hoje eu faço a sua vontade. Que hoje eu cumpro a sua vontade. Então existe o déjà vu, existe a maneira que a gente fala de coisas, de flashes que nós temos da eternidade. Existe uma tradição judaica, um dito judaico, que dizem que essa parte que nós temos aqui, essa parte aqui da boca, né? Essa covinha aqui, é que o anjo, quando... Gente, peraí, eu não estou dizendo que isso é bíblico, judaica. Tá? Exatamente, só um dito judaico. Que o anjo, ele toca aqui e ele apaga aquilo que a gente tinha de entendimento na eternidade. Tipo MIB. Mas assim, é tão importante, eu acho que assim é tão interessante quando as pessoas têm a questão do acesso. Jesus, muitas vezes, e em João capítulo 3, no Nicodemos, quando ele tem o encontro lá com o Nicodemos, ou o Nicodemos vai falar com ele, ele fala algo muito interessante. Ele fala que Jesus ele dá claramente que ele está nessa dimensão. Ele fala que ele está aqui, mas ele está lá. Ninguém, no caso que está aqui, eu vou abrir para vocês, que eu acho que assim, essa passagem, dentro daquilo que a gente está falando, ela é fundamental. Só para me falar exatamente como está sendo falado. Quer ver? João capítulo 3. Isso é muito interessante porque Jesus é o nosso maior exemplo. Então, João no capítulo 3... quando o Nicodemos vai ter com ele, eu amo essa passagem, muito, muito, ela é muito reveladora. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Vai lá, fica à vontade. Rapidinho, porque o tempo é Cara, a gente na verdade, quer, né? esse assunto, René, é um assunto muito legal de falar, porque assim, há uma guerra constante entre a ciência e o espiritual, né? A ciência sempre vai tentar defender teses completamente explicáveis. E o sobrenatural, cara, é uma coisa que humanamente não tem como explicar. Não. Então, assim, o déjà vu mesmo é uma coisa que, cara, como? Não, já vi várias explicações científicas sobre isso, mas não fecha a conta. Não bate, né? Não é lógica, né? Não é lógica. A pastora achou aí? Sim.
Vai João lá, pode ler. 3,13. Depois que teve todo aquele encontro com Nicodemos e que eles conversam bastante, no versículo 13, Jesus diz assim: se vos falei das coisas, 12:13, se vos falei das coisas da terra e não credes, como crereis se vos falar das coisas do céu? É isso que vocês estão falando. Se vai falar das coisas da terra, as pessoas já ficam em dúvida, como que vai falar das coisas espiritual? A gente precisa crer. Aí Jesus ele fala assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus na terra falando com Nicodemos, ele fala isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus, o Filho do Homem que está no céu. Ele está aqui falando com Nicodemos, está dizendo que ele está no céu. Por quê? Porque não tinha esse limite de acesso. O que eu estou querendo dizer com isso? O acessível. Aquilo que é acessível. As coisas espirituais, elas são acessíveis. Nós somos espírito, nós temos o espírito. Então nós temos esse acesso sim às coisas espirituais. E querendo, você não quer ver, isso não significa que não existe e não está aqui. E anjo, eu não vi. Isso não significa que está aqui. Cada um de nós temos um anjo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Existe um anjo pessoal. No catolicismo a gente fala Isso anjo que eu ia da falar. guarda. Seria Exato. o famoso anjo da guarda. Exato. No catolicismo a gente fala o anjo da guarda, né? Então assim, veio aquele bloqueio. Antigamente lidava tanto com anjos, né? Falavam o anjo da guarda, ensinava, tinha até uma reza, né? O meu eu dei trabalho pra ele. Eu acredito que sim. Meu Deus, coitado do meu anjo. Eu acredito que sim. E hoje nós temos o anjo, que é um anjo pessoal determinado, designado pelo próprio Deus. Então eu posso não ver, mas ele está presente. Cada pessoa tem o seu. Cada pessoa tem o seu.